E aí pessoal, para quem assistiu o nosso primeiro vídeo ali com dicas para o Enem, a gente tá aqui para mostrar a segunda parte para vocês, tá? Japonês feliz. Mas enfim, vamos aqui mostrar a continuação ali das dicas do que podem cair no Enem, na parte de biologia e de física, beleza? Bom, a segunda parte que eu tenho para falar para vocês é o que? São sobre seres vivos, certo? Não só os seres vivos, né? Porque a gente tem uma incógnita que tá aí nesse conteúdo, que são quem? São os vírus. Tudo bem? O vírus, a gente não sabe se são vivos ou não. Até hoje não tem essa consideração. Mas, por que a gente fala isso? O vírus, ele é apenas o quê? Apenas, né? Quando fala apenas, parece que é muito simples. Mas, o vírus é uma cápsula proteica e um material genético aqui dentro. Pode ser ou DNA ou RNA, tudo bem? E por que a gente fala que ele é uma incógnita? Porque ele pode tanto aparecer com afirmações que falem que ele é um ser vivo, quanto afirmações que falam que ele não é um ser vivo, né? Como elas, a gente fala que ele é o quê? Ele é acelulado e ele consegue se multiplicar, se reproduzir. Meiose ou mitose? Ou Aí não que pode? tá, ele é acelulado, né? Então não tem essa de meiose Então a ou gente não mitose. tem. Só que, em contrapartida, ele consegue se reproduzir. Não sozinho, ele precisa sempre de uma outra célula. Mas ele consegue. E ele tem material genético. Mas Então, vírus aí que com tá. vírus consegue também? Não, Ah, tá. o vírus sempre vai precisar de uma célula para se reproduzir. pode Seja crer. bacteriana, seja eucarionte e assim por E diante. ele é sempre parasita? Sim, ele é parasita intracelular obrigatório. Ah, pode Tudo crer. bem? Beleza. Bom, então tá. Aí que tá os vírus, mas agora a gente começa principalmente os seres vivos, né? Que são quem? O primeiro grupo que a gente estuda é o reino Monera, né? Isso O cai reino- muito? O reino Monera, mais ou menos. O que você tem que identificar é que no reino Monera são quem? São os procariontes. Pra São- quem viu o nosso vídeo anterior, né? Viu que eu expliquei quem que são os procariontes, Eles né? são os procarias. Eles Mais ou menos. Eles não têm membrana Procarias, muito bom. no núcleo. Quem que tá nesse reino? São as bactérias e cianobactérias. As principais formas de vidas que a gente encontra nesse reino são essas duas, bactérias e cianobactérias. Ah, mas cianobactérias não são bactérias? Tem diferenças, tá? Primeiro de tudo, cianobactérias, elas são autótrofas. O que são autótrofas? Auto vem de próprio, né? E trófos vem de alimentação. Ou seja, o indivíduo sozinho. autótrofo produz seu Produz próprio próprio alimento. E as bactérias são autótrofos, certo? Então tá aí. Segundo, né? A gente tem um outro reino, que é o reino protista. Ok? O reino protista, aí que tá. A gente já tem organismos que são eucariontes, né? Melhorzinho. Então, tipo eucariontes... Tipo eu, assim. Não, né? Sim, muito bom. Tem a membrana nuclear, né? Um pouquinho mais evoluído. E quem que a gente encontra nesse reino? São protozoários e algas, certo? Que são esses dois, né? Protozoários, então, eles estão fazendo o quê? Eles são heterótrofos, que é o contrário de autótrofo. E as algas são autótrofos. Só que os protozoários, eles são unicelular, assim como as bactérias, Pode crer. ok? O hétero tem que comer comida de fora. Ele não Isso. produz. E as algas podem ser uni ou pluricelulares, beleza? Continuando aqui rapidinho, a gente tem um outro reino, que é o reino fungi, que são quem? Que é quem o reino fungi? Opa, deixa eu fazer um Fungos. esqueminha melhor aqui. Reino fungi. O champignon e o shiitake. Isso, é o fungo que ganha todas, né? O champignon. Pode O crer. reino fungi é composto pelos fungos, ok? Os fungos também são eucariontes, assim como os protozoários, né? Eles são heterótrofos, né? Também e eles pegam de podem fora. ser uni ou pluricelulares, tá? E é importante vocês verem também a importância econômica deles. Importância
econômica. Seja na onde? Seja na alimentação, seja nos cosméticos, seja nos produtos do dia a dia. Tudo bem? Uhum. E por último são os dois mais famosos, né? Que são os vegetais, o reino vegetal, ou também conhecido como plantae ou plant, certo? Uhum. Que são quem? São vegetais. O próprio nome já diz, né? Uhum. Vegetais. Mas eles perguntam a diferença entre uma pteridófita, uma gimnosperma, O uma Enem angiosperma. não costuma aprofundar nessa parte de botânica. Uhum. Mas, como eu disse, tá uma caixinha de surpresa, Pode crer. certo? E os vegetais são o quê? Autótrofos. Tudo bem? Olha aqui, muita gente confunde, mas ó, os fungos estão num reino. Algas estão em outro reino. Uhum. Então os vegetais aqui, plantas e tudo mais, não tem nada a ver com fungos nem com algas, Não pode crer. certo? E por último tem o reino animal, também conhecido como reino animalia, tá? Uhum. Que são também quem? Os animais, né? São heterótrofos. Trófos. E multicelulares, assim como esses aqui. Tudo bem? Só pra gente lembrar então, esses grupos aqui são grupos que são eucariontes. 4 reinos eucariontes. Isso. E um O único grupo que vai ser procarionte. procaria são as bactérias. Isso. E o vírus não é de nenhum reino. Sim, o vírus ainda é, como eu falei, a incógnita. Tudo bem? Então, galera, essa foi aqui a parte dos seres vivos, né? E era isso que eu tinha pra falar nesse vídeo. Mas e entre os animais, você pode dizer qual que é o mais importante dos reinos? Se cai mais em artrópodes? Se cai mais mamíferos? Como é que é? Bom, como eu falei também, né? A parte ali do que? De zoologia, assim como a botânica, eles não estão muito específicos em diferenciar ali o filo e tudo mais, né? Só que eles podem perguntar alguma coisa ou outra sobre como são esses animais. Pode certo? ser. As características que eles têm, entre outras coisas. Beleza? Beleza. Valeu, galera. Essa foi minha parte. Vai lá, Kenji. Fala, galera. Bem-vindos de volta. Espero que vocês tenham visto o primeiro vídeo. Desculpa pela gaguejeira aqui, tô super nervoso, companhia do Gui 25. Então, seguinte. Nessa segunda parte eu vou falar sobre dinâmica. Dinâmica na física é a parte que estuda as forças. E ela, na minha humilde opinião, é a parte mais importante da física. Por quê? Porque a física que cai no seu vestibular, no seu Enem, ela é majoritariamente física clássica. Existem clássica e moderna, vamos separando só em dois. Cai quase tudo de clássica. E o papai da clássica a gente chama de Titio Newton, cara. Titio Newton. Um cara, já ouviu falar de Isaac Newton? Ele cantava no Novo Tom, né? Newton. Nossa. Talvez, não tô por fora do mundo musical. Titio Newton, ele é o criador de 3 leis, né? Primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, terceira lei de Newton. Essas 3 leis, eu queria que você ficasse muito ligado, elas são muito importantes. Não é à toa que, em homenagem a ele, a unidade de força no sistema internacional é um N maiúsculo. Ó, força é em Newton, é um N maiúsculo, a unidade. Estados Unidos pode usar outra unidade, não liga pra eles não, usa do sistema internacional que a maioria dos países segue, é o que vai cair pra sua prova provavelmente. Então, ó, foca nessas daqui, ó. 3 primeiras leis de Newton, elas explicam praticamente todos os movimentos do mundo. Ó, primeira lei tem um segundo nome, ó. Pode ser o princípio da inércia. O princípio da inércia é o responsável por você usar cinto de segurança.
Se você não usar cinto de segurança, essa lei aqui explica que em qualquer batidinha você vai sair voando do carro. Ela é importante? Sim. Tem fórmula? Também tem, mas nem costuma cair muita fórmula. Ela diz que força resultante é igual a zero em dois casos: repouso ou movimento retilíneo uniforme. Esse aqui é um dos movimentos do cinemática que eu queria que vocês lembrassem. Se o cara tá parado, ele tende a ficar parado até que uma força externa mude o movimento dele. E se ele está em movimento retilíneo uniforme, ele também tende a ficar em movimento retilíneo uniforme até que alguém venha, faça uma força nele ou dá uma batida nele para alterar o seu movimento. É isso que quer dizer. A segunda lei tem um outro nome também, princípio fundamental da dinâmica. Esse aqui para o Enem não costuma ser tão importante, mas é muito importante saber por quê. É a única coisa da física que eu conheço que tem a palavra fundamental no nome dela. Quem não sabe esse aqui tá perdido, cara. É importante saber. Ele em fórmula quer dizer que a força resultante que atua num corpo é igual a massa vezes aceleração. Ele explica quase todos os outros movimentos que não são repouso e retilíneo uniforme. Conheço como força, meu amor. Força, meu amor. Eu pros meus alunos eu passo resultante é massa vezes aspiração. Respira, meu amor. Respira, meu amor. Ok. Se botar só F, a galera pode se confundir, tá ligado? Só F. Eu vou enfiar uma força ali, deu a massa, eu vou descobrir a aceleração. Não. Isso aqui é força resultante, cara. É o resultado de todas as forças. É o resultado do puxa-puxa. Muito importante saber. Pra USP e Unicamp, com certeza esse aqui cai muito mais. Mas pra Enem cai pouco. Enem cai pouca conta. Enem cai muito mais teoria. Só pra você ter ideia, o último ano foi 13 questões teóricas de física. E 2 de conta apenas. Ano passado, 2014. E a terceira lei de Newton é o famoso princípio, ou lei, né, da ação e reação. Essa aqui não tem fórmula, essa aqui é só teórica, então isso aqui é importante saber, princípio da ação e reação. Se é só teoria, esse aqui pode ser tiro certo pra você às vezes. E o que ele diz? Toda ação gera uma reação de mesma intensidade, direção, horizontal, vertical, por exemplo, e sentido oposto. Só que o que todo mundo erra? Todo mundo acha que se tem um tanto puxando pra cima e um tanto puxando pra baixo, vai lá, anula. Um é ação e reação do outro. Não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. Um corpo apoiado no chão, ele é puxado pela terra. Essa força puxando ele chama-se peso. Se a terra puxa o corpo, quer dizer que o corpo puxa a terra, cara. A reação do peso é outro peso. Mas já vi desenhado aqui uma normal, às vezes. Força contrária, penetração. E eu já vi um professor falar que peso é igual a normal. Eles têm a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Um não é ação e reação do outro? Não. Reação do peso é outro peso. Reação da normal é outra normal. Que não tá desenhada. Seria aqui no chão, O chão foi empurrado. Com outra normal aqui, Você tem que saber. Se a força é igual, não necessariamente o resultado é igual. Imagina eu e o Gui. Volta pra eu e o Gui. Não. Eu e o Gui. Imagina. Eu enfio meu patins. Ele enfia o patins dele. Eu falo assim, Gui, vira pra mim e me empurra. Eu vou pra trás. Um monte. Mas você acha que se ele tá de patins, ele vai ficar quietinho no lugar dele? Não. Ele, sem perceber, também sofreu uma força de reação. Se ele fez uma força em mim, eu fiz uma nele. Mesma de intensidade. Só que se ele tem 120 quilos e eu tenho 10 quilos, eu saio muito mais longe do que ele. E ele vai alguns centímetros, assim, só. Então a força molecular ainda. A força foi igual, mas que fique claro, se as massas são diferentes, o resultado é diferente. Imagina, fala assim,
Eu estudei o princípio da ação e reação. Se eu der um soco na sua cara deu a mesma força na minha mão, estamos kits. Faz sentido? Você vai ficar feliz? Não necessariamente. Não necessariamente. Então, tá passando o tempo aqui, ó. A gente vai encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima, beleza, galera? Com mais dicas pro seu Enem e seus vestibulares. Valeu, galera. Não percam.